Está entrando no ar Poder e Opinião, informando e debatendo os assuntos mais importantes do momento com credibilidade e transparência. Poder e Opinião, ao vivo, pela Rádio ZLZN, RND-TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e Opinião, agora no ar. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RND TV, canal 38.1 e a sua ZLZN aqui em Manaus. Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho do ano de 2024. Já no próximo fim de semana, Festival Folclórico de Parintins, a sua abertura. Uma semana na contagem regressiva para os fãs das toadas, das alegorias, da grande festa de azul e vermelho, na Ilha Tupinabarana, na região metropolitana de Manaus, que já está, inclusive, fervendo, como dizem os analistas neste momento. A ilha está recebendo diversos turistas, não só do turismo doméstico, mas também internacional até. Grandes personalidades devem comparecer ao 57º Festival Folclórico de Parintins. Aqui em Manaus, por enquanto, no cenário político, até então, só as reuniões de bastidores. Há muitas especulações, digamos assim, muitas articulações acontecendo, e nós tivemos aí o anúncio, né, de medidas que o governo do estado do Amazonas deve tomar nos próximos dias com referência à estiagem desse ano de 2024 no estado. Dentre elas, a distribuição de água potável, isso mesmo que você está ouvindo, água potável. Ainda abastecimento de alimentos, combustíveis e etc. E nós estaremos acompanhando tudo isso para informar você aqui da capital, da região metropolitana de Manaus, do Brasil e do mundo, através das redes sociais do Imediato Online. Está comigo hoje aqui na bancada a jornalista Andresa Miller, direto da redação do Poder.com, que já pode dar o seu bom dia no nosso Poder e Opinião. Seja bem-vinda, Andresa Miller. Bom dia, tudo bem, gente? O destaque que eu trago aqui é sobre aquela indignação da Joana Dark com relação ao crematório PET. O crematório PET da prefeitura. Isso. Criou muita polêmica, é isso, Andresa? Criou, por 15 milhões. 15 sendo milhões. Que dá para construir 4 hospitais PET Manaus. Entendi. Isso. Muito interessante. Inclusive, essa matéria já está disponibilizada no site opoder.com, correto? Sim, completinha. Muito bem, Andresa Miller está conosco aqui. Aliás, estreando hoje em nossa bancada e sempre vai estar conosco aqui para trazer os destaques do Poder.com. Comigo, o querido amigo, claro, Pablo Medeiros, que traz também os seus destaques desta sexta-feira. Isso, bom dia Jackson, bom dia Andresa, seja bem-vinda aqui à bancada, bom dia telespectador. Olha, a gente vai começar aqui com o destaque do Lula. Lula cumpre agenda com ministro indiciado por corrupção do Maranhão. Ixi! O ministro das Comunicações Juscelino Filho e o presidente Lula terão nesta sexta-feira, 21, a primeira agenda conjunta desde que Juscelino foi indiciado pela Polícia Federal. Muito bem. Esse é o primeiro destaque agora, né, do Poder e Opinião. E assim, ele vai chegar, o Lula está previsto para chegada ao Maranhão no início desta tarde, às 15h30 no horário local, e ele vai anunciar investimentos no estado do Maranhão. E aí, nas redes sociais, o Juscelino já compartilhou uma montagem ao lado de Lula e confirmou sua presença no evento. Olha só. E alguns defendem que o Juscelino não é do PT, ele é do União Brasil, mas ele está no governo Lula, né? Então já significa que ele faz parte do primeiro escalão do governo. Não adianta, numa hora dessa, querer dizer que ele não faz parte do governo, porque ele é, sim, do primeiro escalão do governo federal. Pois é, e está sendo prestigiado, né? Isso aí corrobora mais a situação, né? É mais um investigado que está sendo prestigiado
pelo presidente Lula, mais um. Mais um. Enquanto não se tiver nenhuma correção nesse sentido, aliás, o governo está fazendo de tudo para ter a maioria no Congresso, para ter mais apoio, para ter votações. Virão pautas que vai precisar de muito votos. A bancada do governo é uma bancada confusa, porque alguns aliados nem sequer votam com o governo. Eu coloco a culpa no ministro Alexandre Padilha, que é o ministro da articulação ali política, mas o que se percebe é que alguns partidos que compõem o primeiro escalão não têm seguido algumas pautas. Andresa, tem mais algum destaque aí, Andresa? Não, só para complementar, eu acho que a maioria desses partidos ou dos prefeitos não quer trazer o PT por conta de não ter uma vantagem. Eles acreditam que vai trazer mais malefício do que benefício. Juntamente que eles não têm o mesmo pensamento. Entendi. Entendeu? E eles estão querendo também cargos, né? Cargos. O famoso escambo, né? Isso, liberação de verbas. apoio. Liberação de verbas, né? Sempre foi assim. Não, isso Nunca aí foi sempre diferente. assim. Nunca Isso foi mesmo. diferente, né? Nunca foi diferente. Vem governo, vai governo e olha. É de cima, é de baixo, de é cima, esquerda, é direita. direita, centrão. Isso. Né? Isso chama muita atenção. Agora eu queria destacar sobre essa questão do crematório, que criou grande polêmica, inclusive, nas redes sociais. Eu acompanhei aí alguns comentários. O que é esse crematório? A Prefeitura de Manaus está propondo a construção ou contratação de um crematório? Contratação de um crematório. Na Certo. verdade, abriu uma licitação para uma empresa. Dessas, quem venceu foi a Amazon Crematório. Certo. Porque eles exigiram algumas coisas, como ter mais de X cremações e, vamos dizer assim... período de ter experiência. Ter período de experiência, Ah. sendo que a outra empresa não tinha, está começando esse ano. Certo. Só que o valor dessa empresa que começou é bem mais abaixo do que essa. Essa é 2 vezes ou 3 vezes maior. Ou seja, tem algumas inconsistências Sim, nessa sim. contratação. Tem. E é uma tem. contratação no montante de 15 milhões. 15 milhões. No entanto, assim, a outra tem uma cremação em que fazer de vários animais sai bem mais barato do que um. Exato. Tipo, na empresa X é 1.200 e na que foi contratada é 2.300. Muito bem. Então, é um valor assim muito estipulado. Então, isso a deputada Joana Dark tá batendo, né, falando que em vez de fazer um crematório, podia construir um hospital, porque é muito difícil em Manaus achar um. A deputada Joana Dark é a deputada que se intitula Defensora dos Isso, Animais, da Casa né? Animal. É deputada estadual Isso. e também entrou nessa briga. Mas parece que tem também um parlamentar na Câmara que também tem essa pauta. É o Kennedy Marques. Kennedy Marques, ele também se manifestou? Também, Ele não? foi o criador do projeto. Criador do projeto. Isso, do projeto que foi aprovado e foi lá pro executivo. Então foi não vai aprovado. se manifestar, né? Não Ele dizer só que ele falou defende o projeto. que nas redes sociais que isso vai trazer um benefício para a população. Muito bem. E a crítica da Joana Dark é que esse valor de 15 milhões poderia ser construído um hospital. Isso. Né? Que tem um hospital que foi construído em sua base, mas ainda não está funcionando, mas por outra esfera, pela esfera estadual. Isso. Exatamente. Bom, meu querido Pablo Medeiros, qual é a sua opinião a respeito disso? Eu tenho um pet lá em casa, tenho 2, né? Acho que todo mundo deve ter um pet, né? O Johnny, Olha. tem pet, Johnny? 5? 1? Ah, tá. Então, o Nego tem 3, o Sabe Pablo... quanto? Eu sou gateiro, né? Eu Ah, sou gateiro. Tu cria gato. Eu sou gateiro. Eu não posso nem dizer quantos eu tenho. Não, porque pode falar. Tem um número máximo aí. 12. E aí, assim, eu tenho bastante gatos. Tenho Sério bastante mesmo? gatos. Gosta de gato. Isso. Minha esposa resgatou Ah, alguns tá. aí Isso aí. acabaram ficando, né? Tem gato também? Tá bom. Andresa, tem algum Eu pet? tenho 2 cachorros, eu tirei das ruas. Ah, você adotou. Sim, adotei. Isso, Olha aí, o que Eles fez são- você adotar? O olhar do cachorro? Foi, Você, né? porque a primeira que eu adotei Ah. foi lá perto da Feira da Câmara. Eu trabalhava lá e tem muito Na cachorro. Câmara, ali, né? Isso. Santo Antônio, bem em Ali no frente. Santo Antônio. Como eu trabalhava na Poxa frente, a gente vida. alimentava os cachorros, todos os funcionários. Ia almoçar alimentam. ali, então. Aí eu É. vi ela, eu levei pra casa, fiquei com pena, assim, ela me olhou, Uma ela tava cadela, com uma fome. cadela. Uma cadelinha, era filhote ainda. Ah, Aí eu falei, não, vou levar pra casa. caramba. Assim,
2. 2. Aí o pessoal me apoiou lá na diretoria de comunicação, me ajudaram a alimentar e levei para cá. Eu fico imaginando o seguinte, porque o mercado de pet, ele cresceu, né? E o Brasil é o segundo maior mercado Isso do que eu ia mundo. colocar, isso que eu ia colocar. Brasil é o Ele segundo cresceu maior mercado. e com esse crescimento, houve a necessidade de ter já esse tipo de serviço na cidade de Manaus, né? Nós temos o centro de zoonoses, lá na Compensa, bem próximo à feira ali Isso da mesmo. Compensa, mas não é suficiente para uma cidade de 2 milhões e poucos de habitantes. Eles fazem a questão da castração, né? Uhum. A castração. E assim, é uma cidade muito grande, né? Manaus já tem mais de 2 milhões de habitantes. E já estava na hora de ter um serviço veterinário público, né? Muito bem, mas ainda não foi consolidado. Tem um prazo para isso. Tem sim. E não é um serviço, é um crematório. É um já crematório. o cachorro morreu, vai torrar ali no crematório. Aí vai botar no potezinho e vão botar em cima. Porque eu já vi vários serviços sendo disponibilizados de forma pública, como o Castramóvel, Isso. né? E tem a campanha de vacinação antirrábica também, que é do Centro de Zoonoses. Eu acredito que tem essa política já aqui em Manaus. Ela só precisa ser ampliada, potencializada, porque como nós falamos aqui, vamos colocar a população de bichos domésticos, animais domésticos, cresceu na cidade de Manaus. Mas que nós precisamos estar atentos a tudo isso, é verdade, porque trata-se de dinheiro público que está sendo manuseado, que está sendo investido, e 15 milhões, eu acredito que seja uma boa quantia em termos de se fazer uma estrutura dessa. Por que não fazer gradativa? Não sei. Não li o projeto, não li digamos, a defesa do projeto pelos seus autores, mas que chama a atenção, não tenha dúvida que chama a atenção. E a opinião pública está participando desse tema também no site poder.com, né, Andressa? Isso mesmo, a população também. Eu acredito que com esse dinheiro daria para trazer mais serviço, porque alguma consulta, hemograma, pet é muito caro. É caro manter, é caro. Isso, remédio é caro. Na verdade, a vacina, são caras. tem que ter a vacina, Tem né? que ter vacina. Sem ser antirrábica, há outras, né? Para pegar parvovirose e etc. Eu acredito que se eles disponibilizarem para a população essa vacina, acredito que vai diminuir doenças, vai diminuir morte e também a castração. Exato. Isso faz com que diminua a população animal. Eu paguei um taxi dog um dia desse, o negócio de um salão de beleza lá para Noa, foi 300. Eu fiquei até olhando assim, eu digo, é verdade. Porque vai se somando vacina, penteado, enfim, uma série de higienização. Bem, claro, com esses comentários à parte, nós sabemos que a Prefeitura precisa esclarecer ao contribuinte o passo a passo desse projeto. Pablo, vamos para... Tem intervalo ou vamos para a segunda pauta? Intervalo. Depois da segunda pauta, continuamos. Pablo traz a segunda pauta junto com Andresa Miller, direto da redação do Poder.com. Vamos lá. Líder do prefeito Bigarcia na Câmara de Parintins é denunciado por vender carro roubado. Não é possível. Tu soube essa? Não é possível. Não é possível. E isso, o vereador Cabo Linhares, líder na Câmara do prefeito Bigarcia, foi denunciado por um jornalista por vender um carro roubado. E o carro estava marcado como roubado. É mesmo? Segundo o jornalista, adquiriu o veículo em dezembro de 2022. Tá, ele fala assim: comprei um automóvel Fiat Palio, cor preta, né, do Cabo Linhares, pelo valor de 18 mil, sendo 16 mil à vista. Pago na conta de uma terceira pessoa indicada pelo vendedor. E 2 mil seriam pagos após a regularização do veículo. E aí, ele recebeu um documento que parecia legal. Quando ele foi verificar, né, fez uma consulta e viu que o carro ele tinha restrição de roubo. O vereador se explicou, não? Tem alguma nota do vereador, coisa parecida? Não. Não tem nota do... Então, até agora, o carro é roubado. Isso. Pois Né? é, né? É uma situação, assim, às vezes pode ser até desleixo, né? Não, posso nem dizer que seja má fé, vou não dizer tem uma como coisa. comprovar nada. Eu vou comprar um carro, eu não sei. Sem o documento, né? Não, Sem o documento. O DUT, é o DUT, né? É. Não, eu vou lá no Detran, vou pagar uma taxa num despachante. Ele já verifica. A primeira é coisa um que ele bem, vai verificar. é um bem que você está comprando, né?
vai beneficiar a família, né? Vai, enfim. Andresa, você compraria um carro sem o documento? Não, de jeito Não nenhum. compraria. Pediria todos os documentos. Né? Certinho, ainda pagamento certinho, não tivesse nenhuma dívida. Você acha que isso aí foi uma confiança por ele ser parlamentar de uma Câmara? Lá em Parintins, isso, né, Pablo? Parintins? Parintins. Parintins. Eu acho que pode ser, às vezes ele nem lê. Acho que... Não- Só compra, Só né? compra. Só dá na mão de alguém para comprar. Tem muita gente que gosta de fazer isso, né? É. Não E vê, aí, confia. Se dá mal. Né? E aí, o carro foi parar no pátio da delegacia, não? Eu não. Tem que ser apreendido o carro, Não, né? não, Suspeito, restrição de roubo. Como é que pode? Pois é. Isso serve também, sabe? Até ser esclarecida essa história, de repente pode ter acontecido. Eu quero dizer aqui, colocar algum engano, né? Algum desleixo, não sei, de alguma parte, não sei. O documento deve estar equivocado, não sei também. Mas isso, se for confirmado, a qualidade, né, do pessoal que está sendo eleito, né? Fazendo esse tipo de negociação, é complicado isso. Pablo, E aí a gente pode ver que ele corre o risco aí, né? De quebra de decoro parlamentar. Uma situação dessa. no apagar das luzes, deve ser candidato à reeleição. E Já aí- queima o filme, não? E aí ele pode realmente sofrer consequências, né? Por causa de um ato desse. É. Bem, esse é um fato que, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter a sua conclusão para gerar alguma opinião, né? A gente E não falarmos aqui. Tem Pode mais- nem falar, né? Não pode, sobre né? Não algo pode, assim, não tem todos os detalhes. Foi uma denúncia, a outra parte não se manifestou ainda, né? Isso, a outra E a parte gente não. precisa ter os dois lados como uma forma de trazer uma seriedade para o assunto e para a informação do telespectador, do ouvinte, do internauta. A gente vai para um breve intervalo aqui no Poder e Opinião e a gente retorna já já com mais destaques desta sexta-feira. Fácil, né? Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. É um Amazonas diferente. É um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão. É o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega e é você que sai na frente. É o Amazonas diferente, é o Amazonas diferente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. O Conversa Política dessa semana recebe Renato Afonso, prefeito de Pauini, cidade localizada na região sudoeste do estado do Amazonas, próximo à fronteira com o estado do Acre. Economia do município, desafios enfrentados por conta da difícil logística, são alguns dos assuntos que você vai poder conferir. A Amazônia, né, o Amazonas, ele sofre duas vezes, né, é um ciclo, né? Duas vezes a questão da seca, questão da cheia. Né? A questão da cheia ali não dá peixe, a casa do camarada alaga, ele vai procurar a terra firme, aí ele não pesca, a plantação dele fica liquidada,
né? E quando seca aquilo, ele tem que reconstruir a vida dele de novo. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Já de volta a Poder e Opinião na RND TV, canal 38.1 e na Rádio ZLZN Manaus. Estamos ao vivo nesta sexta-feira, no dia 21. Hoje é dia 21 de junho. Já tem gente tirando a rede do armário para ir de motor para Parintins. Essa é uma viagem mais emocionante. Tu já foste de motor para Parintins? Motor, não vem negócio de eu nunca fui para Parintins. Não, não é eu possível. Fico devendo essa. Não, Eu nunca fui para Parintins. Sério, Sério mesmo? Sério. Tu já foste a Parintins, Não, André? fico devendo também, nunca fui. Rapaz, eu tô diante de gente aqui. Ninguém aqui foi pro Parintins ainda. Sempre- O Johnny já foi 52 vezes a Parintins. Não Falta só no sempre- festival, mas como nos outros dias. Eu quero dizer, muito obrigado. Hein? E Jackson, falta tempo. Falta tempo, é muito. É porque tu gasta com gatos. Já disseste que tem 25 gatos. Hein? Não vai. É cuidar do gato. Não, Rapaz, eles só comem vai. comida natural, É? não dou ração, não. Vixe, eu é faço mesmo? a comida. Tu eu faço- faz a comida pro gato? Faço. É Mentira. só comida natural. Tá ao vivo, cara. Não tá gravado, não posso nem editar essa parte. É isso mesmo. Hein? Eu faço. Tá bom, mas tá tudo bem, né? Não se Toda aborreça vez que comigo, eu levo por no favor. veterinário, ele fala, olha, o shampoo que tu usa é tão bom. Eu falei, não uso shampoo. Mentira. O pelo perfeito, tô te falando. Vamos mudar um pouco de assunto, senão fica poder e pet. Não é não? Vamos mudar, vamos voltar. Bora vamos lá, voltar. É, vamos lá. Isso aí. Andresa, Vai, Andressa, lança aí a matéria. Andresa, ela escreveu uma matéria no poder.com ainda há pouco e vai falar pra gente também no interior do Amazonas, especificamente em Alvarães. Andresa Miller. Olha, a Prefeitura de Alvarães, né, lá do interior, vai gastar 3,4 milhões em pavimentação de vias públicas, né? De acordo com o despacho do pregão, né, lá do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, a empresa contratada AT Avelar LTDA, né, esse despacho foi assinado pelo prefeito Lucenido de Souza Macedo, com valor global de 3,4 milhões. Então, ele falou que vai entregar para a Seminf esse valor para pavimentar as vias lá de Alvarães. Só que o valor tá muito alto para algumas ruas. Então, é basicamente isso. Eu escrevi essa matéria a partir de que eu olhei o Diário Oficial e eu vi um valor muito alto para a pavimentação que ele prometeu, que ele anunciou nas redes sociais. Então, eu acho um valor que dá para pavimentar todas as vias lá de Alvarães. Quem conhece o interior do estado sabe que as ruas estão todas esburacadas. Não dura muito tempo o asfalto. Isso aí é uma realidade. Talvez Alvarães não tenha 100 ruas. Vamos colocar assim. Fazendo uma matemática nesse sentido, o valor é de 3,5. 3 milhões e meio. Quase 3 milhões e meio. 3,5, quase. É uma quantia também, né, que possa, sem dúvida, ser considerada. Não vai ser recapeada às vezes. Isso é uma operação tapa-buraco. A maioria faz isso. Não chega a recapear toda a rua. E isso precisa ser fiscalizado pelos órgãos que têm essa função no estado do Amazonas. Qual é o município, Andresa? Alvarães. Alvarães. Pablo. E aí ela mesma aqui na própria matéria, ela põe aqui, ó. A empresa vencedora tem como principal atividade econômica o comércio atacadista de materiais de construção em geral. E aí a gente começa a ver, né, essas questões, né, burocráticas, né? De repente, certas empresas que têm uma atividade principal diferente do que ela ganhou na licitação, né? Começam a fazer mágicas. Então, isso tem que ser investigado mesmo, né? Tem que ser observado. Porque a gente sabe, né, o que aconteceu. Por exemplo, o Arrozão. A empresa, né, tinha um capital social de 50 mil. Do dia para o outro,
aumentou e recebeu, quanto é que ela ia receber? 800 milhões. Nesse caso, a gente está bem menor, né? 3,5, um município pequeno, né? Poucas ruas, mas é um valor alto. E a gente sabe, né? Ano de eleição, começam a aparecer os mágicos, os milagreiros, né? Que às vezes não resolvem um problema durante 3 anos, 4 anos. E aí tentam resolver, ou pelo menos aparentemente resolver, no ano eleitoral. E ainda bem que agora corre rápida a informação, seja positiva ou negativa para quem praticar. Tanto que Alvarães fica distante da capital aqui do Amazonas, mas que já deve ter o conhecimento dos órgãos fiscalizadores, Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim. Houve alguma nota que a Prefeitura emitiu para justificar esse valor a ser aplicado? Não, Andresa? Não, nenhuma. Nenhuma. A matéria completa está disponibilizada no poder.com. Poder.com. Muito bem. Essa é uma, digamos assim, uma ferramenta muito utilizada para as eleições. Olha, recuperamos as ruas, a cidade é uma nova cidade, não tem mais a poeira e a lama, o velho discurso de alguns rincões do país. Isso não é nenhuma novidade daqui do estado do Amazonas, isso acontece nos mais de 5 mil municípios, Brasil afora. Pablo? Hoje em dia é fácil, né, você ter acesso à informação, né? Mas antigamente, tu com a tua experiência, Jackson, de 40 anos já aí na rua, né? Tu viu muita coisa, né? Viu como é que era antigamente. Por exemplo, Alvarães era longe. Quando é que você ia descobrir alguma coisa que aconteceu de errado? Não ia. Não tinha nem como, né? Às vezes nem caía no esquecimento. Isso. Ficava por ali mesmo. Tantas coisas que ainda muita ocorrem. Coisa, né? Tantas coisas que ainda ocorrem, principalmente no que se diz respeito ao que deveria ser benefício para a coletividade, benefício para o cidadão, né? Atendimento público, injustiças que são praticadas. Quer dizer, ainda existe, é preciso denunciar para que seja corrigido, é preciso haver uma vítima para que seja chamada a atenção de determinadas autoridades. Quer dizer, é algo que simplesmente ainda estamos aquém do que nós deveríamos ter como contribuintes. Nós somos contribuintes. Né? Ou involuntariamente nós estamos contribuindo ali para a máquina pública funcionar e a gente recebe situações como essas, entre aspas, suspeitas, né? Ainda não está ainda julgado, né? Ainda não foi sentenciado, mas que chama a atenção pela sua prática, pelo volume, pelo montante, onde deve ser aplicado. E no meio de tudo isso está o cidadão ali, a cidadã trabalhando diariamente, né? Pagando seus impostos. E, infelizmente, isso acontece. Agora, vale ressaltar com a palavra os órgãos fiscalizadores. Próxima pauta, poder.com. Bora lá? Agora é BR, hein? BR 319. A nossa querida ministra, Marina Silva. Isso. Tem fugido de eventos em Manaus após sofrer derrota sobre viabilidade da BR 319. Em novembro, ela já tinha dito que a BR 319 não era viável economicamente e ambientalmente. Mas um grupo de trabalho do Ministério de Transporte concluiu o contrário. Tem viabilidade técnica e ambiental para repavimentação da BR-319. Ou seja, contrariou a ministra. Só que a bola está do lado dela. O que ela tem feito? Tem fugido, né? Tem fugido disso. A gente sabe da importância da BR-319 para o Amazonas. Né? O governo do estado já sabe dessa importância e como a BR não está pronta, já está se preparando para a estiagem que vai vir esse ano, que, pelo que os especialistas têm dito, vai ser maior que a do ano passado. Então, ou seja, o governo do estado já está se preparando também, né? Tomou medidas, que é isso que daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas, assim, eu vejo que a ministra, realmente, ela não tem, eu digo, compaixão pelo Amazonas. A gente sabe que muitos municípios vão sofrer com essa estiagem, né? Não poderiam, vamos dizer assim, poderiam não sofrer com ela, né? Se fosse feita essa repavimentação, logisticamente, né? Mas a gente vê o descaso, né? Um descaso
ideológico, por ideologia, o Ribeirinho vai sofrer. Andresa Miller, essa é mais um capítulo de uma novela que se arrasta há décadas. Ela é contra, né? Na verdade, ela é contra porque, segundo a visão dela, não é viável economicamente e ambientalmente. Então, acho que ela está fugindo das perguntas, né? Tanto que ela não teve nem na reunião do G20 agora, né? Que foi lá no Vasques, na segunda até quarta-feira, se eu não me engano. E eu acredito que ela vai fugir porque ela não quer fazer. Ela já falou muitas vezes que ela é contra. Então, acredito que ela não vai se posicionar sobre, nem vai fazer nada. A ministra sempre teve essa pauta polêmica quando se trata de meio ambiente. Eu lembro que no primeiro mandato dela, de 2003 a 2008, ela sempre manteve esse discurso. E nós achávamos que agora, nesse retorno à titularidade do Ministério do Meio Ambiente, ela fosse mudar um pouco, porque nós estamos vivenciando uma nova era. Veja, com referência à BR-319, que muito se discute, acredito que na onda do Covid-19, nós tivemos um problema fatal de acesso à cidade de Manaus, que foi um case negativo, tá? Por falta de oxigênio. Então, por onde veio o oxigênio? Como foi feito o socorro? Veio o oxigênio até da Venezuela. Chegou em menos de 24 horas. Isso. Aí, o oxigênio vindo pela BR demorou 3 dias. Isso. E se, né? A gente está cheio de se. Isso. Essa estiagem que se aproxima de 2024 e a estiagem já de 2023, elas só reforçam mais ainda, infelizmente, de uma forma catastrófica, que precisamos ter a BR-319 consolidada. Não tem mais nenhum argumento, seja financeiro, seja modal, seja de grupo de lobistas ou coisa parecida, ambientalistas, pesquisadores, chegaram ao cúmulo de dizer que se a BR fosse recuperada, haveriam várias pandemias. Chegou ao Senado esse debate. Não tem mais nenhum argumento que possa nos deixar ainda com mais anos e talvez décadas isolados de forma terrestre do restante do país. Se já existe uma estrada que foi abandonada, o impacto foi causado, se vai causar outro impacto agora, que o governo se responsabilize, o governo federal, em fiscalizar sua margem para evitar a degradação daquele local. Um meião que se aproxima de 500 quilômetros, se houver algo que possa degradar, que aumente o número de funcionários do IBAMA, do ICMBio ou de outros órgãos fiscalizadores, ou se mantenha a presença ali de uma unidade das Forças Armadas para evitar qualquer tipo de degradação. Partimos para isso, mas não sentenciar uma população de mais de 2 milhões de habitantes isolada de forma terrestre do restante do país, que é o caso de Manaus, que o IBGE já, inclusive, a colocou como a principal capital da Amazônia, mas sem acesso terrestre, infelizmente. Tem mais ainda destaque, direto do poder.com. Vai, mãe, Pablo. Temos aqui um outro, justamente da questão da BR-319, né? Wilson Lima, ele criticou intransigência global e defende viabilidade da recuperação da BR-319. Isso também está incluso aí com a ministra, né? O governador, ele está fazendo o trabalho dele, está tentando defender, né, aquela população daqueles municípios que poderiam ser atendidos logisticamente pela BR-319, né? E eu digo assim, vamos chegar a uma crise emergencial desses municípios, né? Crise logística. E aí, assim, ó, ele destaca que tanto o governo estadual quanto a população estão comprometidos em cumprir todas as exigências ambientais necessárias para garantir esta sustentabilidade. E durante a semana, Jackson, eu já tinha comentado, quando falaram que tinha saído o relatório, né, falando da viabilidade tanto econômica quanto ambiental, e eu falei, olha, essa é mais uma desculpa, a gente está aqui, eles pediram
esse relatório, está aqui a viabilidade, está comprovado. Eles vão inventar outras desculpas. Eles vão inventar uma nova desculpa. Sempre. Eu vejo que não há boa vontade, né, do governo federal e em relação aqui ao nosso estado. E o Wilson, ele tá certo, ele tem que defender nossos interesses, ele tem que vocalizar, é isso que ele está fazendo, vocalizando essa questão toda para o mundo, entendeu? É isso que ele tem feito muito bem. Ontem, durante essa coletiva, anunciando essas medidas para a estiagem de 2024, isso foi, inclusive, destacado pelo governador Wilson Lima. É claro que nós precisamos ter aportes financeiros do governo federal, temos que ter uma visão minuciosa para o posicionamento da comunidade internacional a respeito de Amazônia, em especial Amazonas. Estamos próximo da COP30, que vai acontecer em Belém, mas que tem reflexos em Manaus e no estado do Amazonas. Tem o Polo Industrial de Manaus, que entra no processo de preservação ambiental. Não é porque o polo tem em si caminhado economicamente para um aporte para o país, não é só para a Amazônia, não. O polo tem um papel significativo de contribuição para o Brasil, de divisas, né? E na sustentabilidade do estado do Amazonas, que tem mais de 95% da sua preservação, e que já se comprovou que a Amazônia, o Amazonas, tem um papel significativo para a América Latina, para o país, para o mundo, né? Nessa preservação, gerando equilíbrio ambiental. Essa política ainda vai muito longe, porque tem vários reflexos, inclusive econômicos. Andresa Miller. É verdade. Eu acredito que o Amazonas, juntamente com Roraima, são os lugares isolados, né, de todo o Brasil. E acredito que com o governo federal, o governo do Amazonas, até a prefeitura e a população, ambientalistas, engenheiros ambientais, dá para fazer. Dá para fazer com que não aconteça algo de ruim para o meio ambiente. Então, eu acho isso injusto, o Amazonas, juntamente com Roraima, tá isolado do Brasil. E aqui sempre falo que aqui tudo é longe, é cara a logística para trazer algo para cá, até para comprar. Se eu for comprar de São Paulo, é caríssimo. É caríssimo porque vem de avião e tem que pagar imposto. E eu acredito que isso vai beneficiar a população, refazer essa BR juntamente com todo mundo, em conjunto. Eu acredito que o trabalho em conjunto vai dar certo, porém a ministra não está querendo colaborar, né? Ela não está querendo colaborar. Sempre foi contra. Aliás, os argumentos da ministra parece que estão diminuindo o seu poder por conta do que a gente está vivendo. E a economia gira em torno do Polo Industrial de Manaus. Eu sempre cito isso, por quê? Porque nós estamos diante de uma reforma tributária, onde as regiões, os outros estados também querem entrar na fatia do seu bolo para trazer recursos para os seus quinhões ali, para as suas localidades. Então, já se discute, já se coloca como a Zona Franca de Manaus, até como empecilho para o crescimento, para a organização, para o desenvolvimento de uma reforma tributária. É preciso a gente ficar atento. É preciso ficar atento. E nós não temos nenhum componente da bancada federal no GT, que está debruçado no que se diz respeito à reforma tributária. Eu perguntei até de um deputado federal recentemente para o Poder.com, e ele disse, olha, o líder lá, as lideranças escolheram seus representantes para compor a bancada, e o Arthur Lira é que estava selecionando quem iria compor o GT da Câmara para debruçar sobre a reforma tributária, e excluiu quem tinha mais interesse em participar, que era... O maior interessado, o Amazonas. Nós aqui do Amazonas. Bem, Pablo, isso é complicado, isso vai-se pelo ano todo o debate, são argumentos que a gente precisa ter conhecimento e saber qual o futuro, até mesmo porque nós fazemos parte de tudo isso, morando aqui em nossa região. Isso mesmo, assim, o modelo do polo industrial, ele também é um dos responsáveis pela conservação, né, do meio ambiente. Aqui no Amazonas, em torno de 95% da floresta, ele foi preservado
por causa da existência do polo industrial. E aí a gente tem isso, né? O polo industrial. Temos a BR, que a BR-319, o polo ele depende dessa logística. Facilitaria ainda muito mais, né? A existência do polo e mais a existência da BR-319. Mas eu vejo que isso não é um interesse lá do Leonardo DiCaprio, ele não vai se sentir bem, né? Ele não vai sair do ar-condicionado dele, no inverno ele não vai desligar o aquecedor dele, né? No inverno ele não vai desligar. Eu vou dar um dado aqui muito interessante. Você sabe qual é a época do ano em que no planeta Terra tem maior número de emissões de CO2 na atmosfera? Vocês sabem? Não. É o inverno no hemisfério norte. Pronto. É uma contradição global. Nem a Greta, nem o Leonardo DiCaprio, nem a Taylor Swift vão desligar o aquecedor. É o aquecedor deles lá no inverno que eles ligam. Não desligam muito. Entendeu? É que nem eu não eles desligo o estão lá ar-condicionado no do carro. conforto. No verão ele tem ar-condicionado, no inverno eles têm aquecedor. Enquanto o nosso ribeirinho tem que viver na pobreza. Não pode. Pro cara de lá se sentir bem. Não pode. Não pode. É uma contradição muito grande. E eles forçam isso. Essa é um debate global que nós estamos passando. Antes da gente encerrar, a produção já está acenando, o novo procurador-geral do Ministério Público de Contas do Amazonas, João Barroso de Souza, tomou posse em uma sessão solene realizada na manhã desta sexta-feira para o biênio 2024-2026. João Barroso destacou a missão central da instituição de fiscalizar os gastos públicos e combater a corrupção. Ele enfatizou a cooperação com o Tribunal de Contas para alcançar transparência e eficiência na administração pública. Os destaques você encontra no site opoder.com. Acesse agora e também mais tarde no nosso Boa Noite Amazônia. Quero agradecer ao Pablo Medeiros pela participação nessa sexta-feira que passou voando. E sextou, né? Agora, o que a gente faz, nego bom? Não pode ser. Pois é, né? Vamos, às vezes dá uma sede, às vezes, né? Sexta-feira. Tá. Almoçar primeiro. Almoça e depois mata a sede, né? Muito bem. Andresa Miller, muito obrigado pela sua participação, direto da redação do Poder.com. E um bom fim de semana para você. Bom fim de semana também, gente. Olha, acessem o Poder.com e fique sempre ligadinhos nas notícias, tá? E sextou, gente. Sextou com todinho pra mim, tá? Ela é todinho, né? É todinho. Legal, muito bem. Olha só, Poder.com conclui essa semana com esses destaques aqui, Poder e Opinião. E o Poder.com você acessa, tem todas as informações do cenário político. A produção é da Ariela Maiara, VMix e áudio do Anderson Nego Bom. E a gente volta na segunda-feira, às 11 horas da manhã. Um bom fim de semana para todos vocês. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. É um Amazonas diferente,
É um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão. É o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega e é você que sai na frente.